Joel 2, de 12 a 29. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles serão fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Eu posso ouvir um amém? Eu particularmente não sei como é que você consegue ficar sentado consegue ficar sentado ao ler um texto desse. Eu não sei como você não consegue soltar um glória a Deus e um aleluia no meio de um texto desse. Porque se você parar para entender, esse texto aponta sempre para o futuro. Ele sempre está falando: Deus vai fazer, haverão, farão, eu derramarei. Há algo que Deus está falando: eu vou fazer. Eu vou fazer sobre a sua vida algo lindo. Eu vou fazer sobre a sua história algo que as nações da terra vão olhar e vão falar: uau! Quem é o Deus desse povo? Por isso, para que nós cheguemos no versículo 29, 28 e 29, para que nós cheguemos a partir do versículo 12, nós podemos entender que Deus queria fazer alguns ajustes no povo. Portanto, eu quero começar nessa quarta-feira uma ministração que terá algumas partes
que fala do seguinte tema: ajustes de Deus no presente, para me colocar em um futuro de glória. Deus precisa ajustar o nosso presente. Eu preciso deixar que Deus ajuste o meu presente. Na verdade, eu preciso fazer ajustes para que eu possa viver o futuro de Deus para mim. Deus não simplesmente me joga no futuro. Deus não simplesmente me empurra para o futuro. Deus não simplesmente me lança para o futuro. Ele me prepara para o futuro. Deus não nos dá nada que nós não podemos suportar. E Deus também não nos dá nada que nós não sabemos usufruir. Uma vez minha mãe fez a pergunta de que fizeram, acho que foi o Malafaia que fez: Deus não te dá $1 milhão ou $1 milhão porque você não sabe o que vai fazer com ele. Eu já disse para o Senhor: eu já sei, pode dar. Estou só esperando. Estou só esperando chegar a palavra profética sobre mim. Você já sabe? Agora eu te dei um maior tempo. Você até já pensou. Mas eu preciso estar preparado para isso. Pense, alguém que é dono de tudo, ou vamos dizer assim, dono de uma grande propriedade, e ele vai construindo uma casa aqui, ele constrói um outro edifício ali, no meio ele constrói um lago. Por quê? Porque ele é dono de tudo e ele sabe de tudo que precisa estar ali para chegar aonde ele quer. Da mesma forma é Deus, Ele quer construir, Ele quer edificar, Ele quer nos moldar, porque Ele sabe o futuro que tem preparado para nós. Por isso eu quero te dizer, querido, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus te ajustar. Eu preciso entrar na roda do oleiro. Eu preciso deixar Deus me moldar para o futuro que Ele tem para mim. O que é a roda do oleiro? Todo mundo sabe o que é um oleiro? É aquele que faz o vaso. Agora, ontem mesmo eu falava na célula para alguns discípulos, alguns que vieram. Eu estou já ficando irritado com alguns discípulos. Mas tudo bem, deixa para depois. Deixa que isso será um por um. Abrindo parênteses. Eu já fiz um cálculo. E eu já falei, acho que para alguns de vocês, que alguns falam assim: puxa, tem muita coisa na igreja, e eu não tenho tempo para fazer as minhas coisas. E eu fiz um cálculo de quanto tempo você passa na igreja. E quanto tempo você vive para você. E eu somei as horas, por exemplo. Estou falando dos meus discípulos. 1h30 de célula. 1h30 de culto de quarta-feira, dão 3 horas. 2 horas de culto de domingo, e um pouquinho mais. 2h30. 5h30. Não, o culto acaba 9 horas de vez em quando. Estou traçando uma média. Sabe média? É média. 2h30. Mas se quiserem 3 horas, vou dar 3 horas para vocês. 3 horas do culto, 3 horas da célula e do culto de quarta-feira. Dão 6 horas. Quantas horas você trabalha por dia? 8 ou mais. Vezes 5 dá quanto? 40 horas semanais? Só falando de 8 horas. Mais o final de semana, sábado e domingo. Mais as horas da noite que eu nem vou somar aqui. Eu ainda acho que 6 horas é muito pouco para você falar que tem muita coisa na igreja. Por isso eu preciso me ajustar. Porque eu nunca vou viver um futuro, ou nunca viverei um futuro abençoado se eu não tiver os ajustes necessários agora.
Eu preciso entrar nessa roda, onde quantas vezes você vê aquele vaso feio, tomando tapa para tudo quanto é lado, e amassa, e faz não sei o que, e tal, e você fala, não vai sair nada daí. Mas de repente, quando você começa a ver que a roda vai rodando mais um tempo, aquele vaso começa a crescer, e você começa a olhar e fala, puxa, eu já estou visualizando algo diferente desse vaso, eu estou vendo algo diferente que está acontecendo ali. Querido, você pode não dar nada para o trabalho que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo um trabalho lindo na sua vida, se você permitir. Desce na casa do oleiro, entra na roda e diga, Deus, me molda, ajusta a minha vida, porque os pequenos ajustes do presente trarão um futuro de glória para mim. Os pequenos ajustes do presente trarão um futuro de Deus para mim. Todo dia que Deus quer apertar você, fazer um ajuste novo em você. Dá um beliscão na pessoa que está ao seu lado. Pode beliscar. Beliscou? Dói um pouquinho. É como se fosse o ajuste fino de Deus. Dói um pouquinho, mas te acorda para o futuro que Deus tem para você. Se você não foi beliscado, eu posso te beliscar. Eu vi algumas pessoas que não tiveram o prazer de serem beliscadas. Se vocês quiserem, eu posso ir até aí e beliscá-los sem nenhum problema. Pronto. Por isso, essas ministrações vão nos mostrar o caminho desses ajustes. Deus pega no livro de Joel, até chegar o derramamento do Espírito, e mostra os ajustes que Ele precisou fazer no povo. Eu fiquei pensando sobre isso, eu estava dirigindo hoje, e Deus me trouxe esse texto, e começou a me anteceder algumas coisas, que o derramado do Espírito não foi uma coisa por si só, houve um ajuste no povo, para que Ele pudesse derramar sobre toda a carne. Ele precisou ajustar o povo primeiro, Ele precisou trazer ajustes sobre o povo, para que o povo pudesse entrar nesse futuro de bênção, nesse futuro de glória, preparado. Esse texto é uma palavra tremenda do Senhor, apontando para algo que aconteceu. O Espírito dele foi derramado e continua sendo derramado sobre nós. Tem uma música linda, mas que está errada. É uma música que eu acho que eu já ouvi até alguns de vocês cantando. E ela fala assim: então vem, como prometeste, derrama o seu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem. Aí fica fazendo isso um monte de coisa. A segunda parte eu nem vou comentar, mas só vou comentar dessa situação, querido. Deus já fez. O Espírito já foi derramado. Ele não precisa mais derramar, porque Ele já derramou. A promessa dele já se cumpriu. Em Pentecostes o Espírito foi derramado, e ele continua sendo derramado até hoje. Deus não falhou. Eu não preciso ficar falando, Senhor, como tu prometeste lá. Não, porque já foi derramado. Já está sobre nós. Já está sobre você. E todo aquele que clamar e buscar nessa noite será batizado mais uma vez nessa noite. E nessas quartas-feiras, porque nós precisamos disso. Nós precisamos ser cada vez menos cheios de nós mesmos e cada vez mais cheios de Cristo, cheios do seu Espírito. Eu quero trazer esses dias isto sobre nós. Eu quero que nesses dias Deus possa nos visitar poderosamente e mexer com o nosso coração, abalando as nossas estruturas, para que nós possamos viver a cada dia mais esse derramar do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Por isso nós vamos entrar nesse processo que Deus colocou para o povo, esses ajustes que Ele colocou para o povo, para que nós possamos ver isso acontecer sobre nós também. Agora algo que se inicia com algo chamado arrependimento. Todo o processo de Deus começa com arrependimento.
com conversão. Você já se arrependeu hoje? Você já se colocou diante de Deus e buscou diante de Deus aquilo que você pode ter desagradado o nome do Senhor? Porque todo o processo de Deus se inicia com arrependimento. Por isso Deus começa falando para o povo: convertam-se. O versículo 12 diz que Deus chega e fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Converter significa justamente você mudar, você transformar, você substituir, você mudar moralmente para melhor. A conversão quer dizer isso. Querido, todos nós precisamos ser convertidos em algo que glorifique o nome do Senhor a cada dia, e isso só vai parar quando a gente chegar na glória. Por mais santo que você seja, ainda falta santidade na tua vida. Por mais santo que você seja, ainda tem mais santificação do Senhor para você. Deus não falou simplesmente convertam-se. Não foi uma conversão light, uma conversão soft. É algo tenso. É justamente transformar, colocar mudança e transformação. É algo que muitas vezes vai ser dolorido. Fala: bispo, eu já ouvi tanto disso. Eu quero te lembrar, doutrina se ensina diversas vezes. E eu quero nessa noite que nós entremos em um nível diferente de vida. Porque as igrejas podem estar cheias, porque não se fala em arrependimento. Se fala de tudo, menos de conversão e arrependimento. Mudança de caráter, mudança de estilo de vida, mudança de visão, mudança de padrão, mudança de paradigma. Eu quero nessa noite balançar você. Que você saia daqui buscando a mudança e transformação para entrar num futuro novo. Chega de mesmice. Diga para você mesmo: chega de mesmice. Como que a gente diz para nós mesmos? Aponta para você: chega de mesmice. Eu já disse algumas vezes como que os judeus ficam no Muro das Lamentações, batendo no peito, fazendo esse movimento. E ali eles vão colocando todas as suas mazelas. Eu acho algo tremendo. Eu realmente não sou digno daquilo que veio sobre a minha vida. E eu vou dizer mais: a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada sábado, a cada célula, você tem recebido palavras de mudança sobre você. Deixe essas palavras serem vida em você. Palavras rema, para que você mude mesmo. Nós precisamos mudar, nós precisamos entrar nesse nível de mudança. Eu preciso de uma vida de amém. Eu preciso de uma vida de sim, sim e não, não. Nós precisamos. Crente que fica muito no talvez, crente que fica muito no crente que fica no meio termo, Deus odeia. Ele vomita. É o crente morno. Ou você é sim ou não, ou você é quente ou você é frio. Deus não gosta de crente morno. O que você é? Quando Deus te prova. Não se converte para um caminho tranquilamente. Ninguém gosta de fazer isso. Eu vejo por mim mesmo. Hoje, eu saí de casa para ir até a Conselheiro Rodrigues Alves, lá na Vila Mariana. Com aquela vontade tremenda de ir.
Quando eu chego no carro, já tinha descido, minha casa tem 2 escadas. Cheguei no carro, bati a mão nos bolsos, onde está a carteira? E a força para você voltar tudo de novo, subir as escadas e pegar a carteira? Você voltar todo o caminho que você fez para pegar o negócio. Primeiro que você fica se martirizando, por que você esqueceu? Você gasta uns 2 minutos só falando, meu Deus do céu, por que eu fui esquecer aquilo? Ah, se eu tivesse feito aquilo, em vez de você já estar no caminho, indo buscar o que você esqueceu, você fica murmurando, porque você esqueceu. Aí eu já mandei o WhatsApp para minha esposa, esposa, joga a carteira aí. E nisso Deus ministrou meu coração, porque nós não gostamos de fazer o caminho de volta. Nós não gostamos de rever os nossos erros. Nós não gostamos de passar pelo caminho que nós passamos e ver o que nós fizemos. Por isso que nós temos as famosas desculpas, por isso que nós temos as famosas justificativas, para não voltar e dizer, eu errei, me perdoe, eu quero recomeçar. Porque vocês acham então que a primeira palavra de Deus é convertei-vos, se arrependam. E aí, como eu disse para vocês, isso não é soft, isso não é light, isso não é algo tranquilo, é algo que vai exigir de nós vontade. Você nunca vai sentir tanto sono como você está sentindo hoje, porque eu estou falando de arrependimento, estou falando de conversão, e o seu sistema nervoso já fica assim lentinho, oh, não escuta não, fica aí, vai dormir meu irmão, vai naná, vai, acorda aí meu irmão. A Bíblia me ensina em Apocalipse 3, de que eu posso fazer tudo certinho. Você pode ser um crente sensacional, você ser um crente que contribui, você ser um crente que é envolvido no ministério, você pode ter sua célula, você pode ter até os seus 12, mas se você não se arrepender e voltar ao primeiro amor, nada vale. Hoje a mensagem é converter-se. Mas bispo, eu já aceitei Jesus. Eu estou dizendo converter-se à vontade de Deus. É voltar e ver aonde eu escapei. E isso só acontece com jejum, choro e pranto. Deus disse, olha, eu quero que vocês se convertam com choro, com jejum e com pranto. O jejum quer dizer mesmo abstinência. Naquela época, o que era mais importante? Comida. Hoje tem muita coisa na nossa vida que é mais importante que comida. Estou errado ou não? Você pode muitas vezes ficar horas sem comer, mas você não fica horas sem mexer no celular. Quando o celular acaba a bateria, você entra em depressão. Acabou, meu Deus, eu preciso arranjar uma fonte de energia. E agora inventaram os negocinhos, eu tenho um, que é aquele carregador portátil. Então o cara nunca fica sem bateria. Tem gente que não fica sem assistir televisão. Tem gente que não fica sem assistir novela. Tem tanta coisa hoje que acaba sendo mais importante que a comida. Tem gente que não consegue viver sem café. Eu já ouvi pessoas dizendo daqui da igreja que se ficarem 3 dias sem tomar café, começam a tremer. Isso se chama
Crise de abstinência. Só há conversão. Eu só volto, eu só mudo, eu só transformo, porque essa palavra converter tem esse sentido, mudar e transformar. Quando eu jejuo, eu não vou entrar com nenhum jejum aqui hoje, fiquem tranquilos. Mas talvez você entre. Eu não vou entrar com jejum para a igreja. Mas talvez você entre. Porque você quer entrar nesta noite em um caminho de conversão. O choro fala de quebrantamento. Meu irmão, faz quanto tempo que você não chora? Sem ser por novela, por filme ou porque alguém te bateu? O que te faz chorar? Ah, bispo, quando eu bato o meu dedinho, eu choro. De noite, no escuro, você vai, bispo, e dá daquele dedinho, é só ele que acerta, bispo. Aí eu choro. Não há conversão sem quebrantamento. E isto quer dizer, eu preciso ajustar as minhas emoções para viver essa conversão. Eu sou duro. Já ouviu isso? Eu sou duro. Para arrancar lágrima de mim, precisa ser bom. Você sabe de quem que Deus está perto? Do quebrantado e contrito. Esse Deus não desprezará jamais. E aí tem o último, que é o pranto. O pranto é uma lamentação por ser quem eu sou. Onde eu medito em quem eu sou, o que eu faço, para trazer mudanças. É uma queixa dolorida. Oh Senhor! É um canto triste. Só há conversão quando eu olho para mim e sinto tristeza do que eu ainda não sou. Será que a gente tem isso porque a igreja virou um negócio tão up, que a pessoa já não olha mais para si e se vê como um miserável, pobre, cego e nu, que tem que comprar das roupas de Deus, tem que comprar o colírio de Jesus, que tem que comprar dessas vestes santas e do ouro que Jesus tem. E nós queremos ser a igreja que sabe o momento de conversão. E se você quer entrar no futuro, você tem que primeiro converter e ver o que você não fez ou o que fez errado, para que o seu futuro seja correto. E aí eu encerro esta noite dizendo, vocês veem, eu não vou falar sobre todo o texto hoje. Nós vamos chegar nas últimas semanas, no último versículo desse texto. Mas todas as quartas-feiras nós vamos meditar em cima desse trecho da palavra. Que é muito rico. É muita coisa. A minha mudança interior deve promover a mudança exterior. Deus diz para o povo o seguinte: não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Por que essa frase foi dita por Deus? Porque havia um costume no povo que quando fosse uma blasfêmia a Deus, ou uma coisa que exigia um arrependimento muito grande, o sacerdote vinha e rasgava suas vestes, as de cima, e ficava em pano. Era a roupa, vamos dizer assim, uma roupa abaixo daquela que ela estava, em sinal de luto, em sinal de tristeza. Eles rasgavam as vestes.
Mas, queridos, aquilo parecia mais um show do que simplesmente algo real. A religiosidade tomou lugar do que era para ser puro, sincero e movido do coração. E aí Deus diz: rasgue o vosso coração e não as suas vestes. Não é impactante alguém rasgando as suas vestes? Fala, meu Deus, aquele homem está... E Deus olha e fala assim: se você visse o que está no coração dele, e o porquê dele estar fazendo isso. Eu não quero que você faça jejum, se Deus não tocar no teu coração. Eu não quero que você chore, ou que pranteie, sem que Jesus, que o Espírito Santo de Deus te leve a fazer isso. Mas isso não é desculpa para que você não faça, porque eu disse para você que é tempo de nós sairmos da mesmice e deixarmos Deus fazer, deixarmos Deus ajustar. Não haverá um futuro de esperança sem ajustar o presente com perseverança. Todo ajuste precisa de perseverança. Se o parafuso não foi até o final, eu tenho que apertar ele até o final, tenho que ir até que ele se encaixe. Eu tenho que ter perseverança na mudança. Diga para o seu irmão aí do seu lado: persevere na mudança. Se eu não mudar agora, nunca experimentarei um novo futuro. Querido, Deus nos dá hoje, tem nos dado N chances para escrevermos um futuro copiando o dele. E o que nós fazemos com essas chances? Entenda, o futuro está na sua decisão hoje. Eu não serei cheio do Espírito. E muitos falam assim: puxa, como eu vou ser cheio do Espírito se antes eu não passar por conversão? E aqui eu posso dizer com toda certeza 2 tipos: a conversão de ser um não salvo para um salvo, e a conversão de um crente que muitas vezes é carnal para um crente que tem que ser espiritual. Eu quero que você fique em pé. E que nesta noite Deus te abençoe pelo poder da sua palavra.